Bom, já passa da meia-noite e eu fiquei incomodado ali com umas coisas que eu tô vendo na internet, né? E eu vou ter que gravar esse vídeo aqui a respeito dessa palavra. Uma coisa que eu faço eu não sei gravar e nem ficar fazendo as coisas com script, né? Ficar anotando o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Esse texto aqui, ele é um texto bem conhecido, né? E até a respeito de uma coisa que o meu filho falou agora há pouco, antes dele ir dormir, né? Como assim, nossa, essa palavra, ela é como se Jesus soubesse exatamente como seriam os homens nessa época agora, né? Como é que a coisa ia ser na realidade. E na verdade, sim, ele sabia. Inclusive até o tipo de pessoas, né? Que surgiriam nesse tempo que a gente está vivendo agora. Sinceramente, eu não sei o que eu vou falar agora. Eu vou ler o texto e vamos ver o que Deus nos dá de discernimento, né? Faz um bom tempo que eu não leio esse texto, essa parte da Bíblia, né? Ezequiel, livro de Ezequiel, né? Então vamos à leitura da palavra. Aí eu volto a uma pergunta que me fizeram outro dia, né? Você lê muita Bíblia, não é? Eu falei, né? Assim, a vida toda. E não respondi isso como quem diz, olha, sou melhor que todo mundo. Não. Pelo contrário, é porque quanto mais a gente busca, simples, óbvio, mais a gente encontra. E eu seria leviano se eu não dissesse exatamente o que diz a palavra de Deus. Buscai enquanto se pode achar. Então como eu não sou bobo e eu ainda tenho disponível essa palavra, eu preciso buscar. Eu preciso estar me alimentando da palavra. Porque um soldado que não sabe manusear bem a sua arma, os tipos de armas que ele possivelmente possa usar na sua batalha ou nas suas guerras, ele vai morrer. Ele vai morrer. O inimigo vai atropelar ele. O inimigo vai atropelar ele. Um soldado que está numa guerra e não sabe usar suas armas, não sabe usar o que lhe foi dado, ele entrou numa guerra já sabendo que é perdedor. Então eu que conheço que está escrito: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. O que? O que? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Isso que eu estou falando agora com vocês são palavras que a gente já lê durante a vida inteira.
Mas muitas das vezes a gente não entende o real sentido disso, a profundidade do que Deus quer ensinar. E ficamos numa cova rasa que todo mundo fica, achando que sabe alguma coisa. Por isso muitos pregadores pregam asneira para as pessoas, porque são pregadores de videozinho, são pregadores de textos prontos, são pregadores de versículos-chave. Não tem profundidade. E por causa de algumas coisas que eu vi ali, eu fiquei incomodado por Deus a gravar um vídeo a respeito desse texto aqui, né? Que sinceramente eu não sei o que eu vou falar, mas que eu me cale, em nome de Jesus, e que o Senhor fale para a glória dele. Estamos aqui em Ezequiel. Tá um pouco escuro aqui, porque já é tarde, né? No caso, para o pessoal da casa, que já tá, todo mundo se recolheu, graças a Deus, né? Foi um dia abençoado aqui no projeto Varanda do Saber. A nossa aula aqui terminou às 9 horas, a última aula, né? Deus tem abençoado, graças a Deus. E aí agora eu vou gravar esse vídeo, né? Falando sobre esse texto, no livro de Ezequiel, capítulo 34. É um texto que é de muito conhecido do povo cristão, né? Não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa de diferente do que se fala habitualmente, mas pela misericórdia de Deus, eu vou fazer a minha parte aqui. E veio a mim a palavra do Senhor. Bom, eu já começo aqui o que veio a mim? Veio a mim a minha palavra. Veio a mim a palavra que eu preparei. Veio a mim a palavra que eu estudei exaustivamente e por isso eu sei falar. Veio a mim a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor vem a mim, é para eu me calar, é para que Ele fale e eu me cale. E quantas palavras de homens temos escutado? Palavras de persuasão humana, palavras de ministérios enfadonhos, cansativos, massacrantes, manipulantes de homens. Não é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem. Bom, Deus está me incomodando aqui para uma outra parte, ó. Ela veio a mim. A palavra, ela tem direção. Ela vem de algum lugar para algum lugar. E ela veio de Deus a mim. Não foi eu que enviei nada para Deus. Ele enviou a sua palavra a mim. E como na parábola do semeador, Deus envia a sua palavra. E aí eu pergunto, qual o tipo de terreno que essa palavra encontrou em mim, sendo que ela é a palavra do Senhor?
Ela encontrou um terreno fértil, encontrou um terreno seco, encontrou um terreno cheio de pedras, ou encontrou um terreno onde ela vai frutificar e cumprir o propósito ao qual ela foi mandada. Deus tem enviado a sua palavra, mas os terrenos na qual a semente da palavra tem caído, isso eu falo de pregadores, falo de lideranças, falo de homens que se intitulam homens de Deus, não são terrenos férteis para a frutificação do Espírito Santo. Não são. Filho do homem profetiza, contra quem? Contra os ímpios? Profetiza contra o mundo que jaz do maligno? Profetiza contra aqueles e aquelas que já vivem uma vida promíscua? Olha lá, filho do homem, profetiza contra quem vive na pornografia? Profetiza contra aquele que já declaradamente quer servir a Satanás? Não. Profetiza contra os pastores. Esse foi um ponto que o meu filho estava falando comigo ali antes de ele ir deitar. E falou assim, nossa, parece até que era de propósito, né? Olha como é que Jesus falava assim na sua palavra. Eu falei, mas ele sabia exatamente com quem ele estaria lidando, que tipo de homens, que tipo de pessoas surgiriam, porque isso aqui não resta dúvida alguma, é contra os pastores. Mas é de Israel. Não vamos pegar, por enquanto, o contexto geopolítico, tá? Então vamos nos ater que aqui Israel é a grei, a eclésia. Profetiza contra os pastores de Israel, ou seja, aquela que se diz igreja. Poxa, mas por que Deus, em sua consciência, diz para eu profetizar contra os pastores? Poxa, não tem tantos congressos aí que os pastores ficam se adulando, tantas vigílias, os gideões missionários, sabe, tanta bajulação, tanta puxação de saco, e Deus está me mandando profetizar contra os pastores de Israel. Mas o que os pastores de Israel estão fazendo de errado para eu ter que profetizar contra a vida deles? Coitado desses homens, que é isso? São homens santos, separados por Deus, e Deus está mandando eu profetizar contra os filhos de Israel? Meu Deus, mas Deus está muito carrasco, hein? Está muito perseguidor, né? Como é que Deus vai querer que o evangelho seja propagado se eu tenho que ficar atirando pedra em pastores? Qual que é o intuito de Deus sobre esse aspecto? De profetizar contra os filhos de Israel, contra os filhos de Israel, contra os pastores de Israel. Profetiza e
dize aos pastores. Bom, né? E Deus deixa aqui o passo a passo bem claro. Não tem, gente, não tem como ter dúvida. Não tem como dizer assim, mas Deus não estava querendo dizer exatamente isso, porque o contexto histórico, porque a hermenêutica, porque a exegese, porque a homilética, porque porcarias criadas por homens. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Profetize aos pastores. Profetiza e dize aos pastores. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Eu? Sou eu que estou falando? É a invenção da minha cabeça, né? Eu tô ficando maluco já. Puxa vida. Tarde da noite eu aqui com Bíblia na mão. Poxa, isso tá afetando minha cabeça mesmo. Meu Deus do céu. Olha isso aí. Tá eu aqui pregando sozinho na varanda para ninguém ouvir. E dizendo, assim diz o Senhor. Deus. Ai de quem, gente? Ai dos pastores. Ai dos pastores. Aí eu acho interessante que sempre vem aqui, sabe os defensores do indefensável. Cegos, né? Não, mas o meu bispo, ele é um homem de Deus. O meu apóstolo da minha congregação, ele é um homem santificado, tá? Você tá pensando que tá falando contra quem? Quem foi que te mandou? Quem foi que te mandou falar essa asneira contra o meu apóstolo, o meu bispo e o meu pastor da minha congregação? Quem foi? Quem é esse que mandou você? Quem você pensa que é para falar desse jeito? Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Quem foi que mandou você falar tal coisa? Foi ninguém não. Foi só o Senhor Deus. Mas Deus também. Foi só Ele. Foi ninguém não. Tá? Vive aí do jeito que você quiser. Ai dos pastores. Da onde? Do mundo. Os pastores da católica. Os pastores da anglicana. Não. Pastores de Israel. Pastores de Israel. Aquela que se chama de Santa Grey, né? A Eclésia. O Clube do Bolinha. Pastores de Israel. Bom, eu disse que eu não sabia o que eu ia dizer. E acredito que, em poucas linhas, Deus já demonstrou tudo. Só até agora, nesses 19 minutos, já deu para quem quer se arrepender. Só até agora, nesses 19 minutos, com poucas linhas, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas
Só em 6 linhas do início de um capítulo. Já deu tempo de você, que é um falso pastor, se arrepender. Já deu tempo de você, que é um falso crente, se arrepender. Já deu tempo de você, que não é só um manipulado, mas já passou ao status, já subiu de posição de manipulado para manipulador. Já deu tempo, em poucas linhas de texto, de você se arrepender. De você mudar o seu modus operandi e passar a obedecer a palavra de Deus. E não a manipulada palavra da sua congregação. Então nós vemos aqui, ai dos pastores, ai dos pastores, ai dos pastores de Israel. Pastores de Israel, que se... Vamos deixar uma coisa um pouquinho mais difícil, né? Deixa eu puxar a Bíblia um pouquinho pra cá. Que se... Opa! Que se apacentam a si mesmos, que se apacentam a si mesmos. Se apacentam a si mesmos. Por isso Deus tem falado às gerações que está cansado de reuniões enfadonhas, reuniões solenes que não servem para nada, só para encher linguiça e atrair mais condenação sobre quem pratica e sobre quem está participando coniventemente com esse tipo de associação e conglomerado de homens. São pastores que se apacentam a si mesmos. Eles se apacentam a si mesmos. Eles se engordam a si mesmos. São pastores que se tornam gordos até fisicamente, porque têm se aproveitado da lã fofinha das ovelhas, que de bom grado, obedecendo ao Senhor, levam a sua gordurinha para que eles se tornem cada vez mais gordos espiritualmente. Eles se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aí me lembro agora de tudo que é tipo de retiro, tudo que é tipo de reunião particular, tudo que é tipo de reuniões que eles chamam de encontro com Deus, todo esse tipo de coisa criada para apacentar-se a si mesmos. Congresso dos homens, congresso das mulheres cristãs, reunião dos sacerdotes do todo tipo de reunião para que eles se apacentam a si mesmos. Se apacentem a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas?
A realidade é que os pastores já pararam de apacentar ovelhas há muitos anos, há décadas, desde que eles entenderam que apacentar a ovelha dá trabalho e não dá dinheiro. Vou repetir. Há décadas, os pastores já perceberam que apacentar ovelhas não dá dinheiro. O que dá dinheiro é entreter bodes. Entreter bodes. Olha só que interessante isso aqui, ó. Comeis. Vê que a palavra de Deus, ela fala com umas palavras sem rodeio, ó. Comeis a gordura. Lembra que eu falei que tem pastores que estão literalmente engordando, né? Essas barrigas imensas, maiores que as minhas. Maiores que a minha. Lá, com a gordura das ovelhas, ó. Comeis a gordura. E até isso aqui, ó. Vos vestis. Até roupa eles compram com a gordura das ovelhas. Vestem suas esposas, compram ternos caros, compram tênis para seus filhos, sem trabalhar. Vos vestis da lã. Matais o cevado. Matais o cevado. Ou seja, eles cevam. Quando eu crio animal, eu crio cabras, né? Crio galinha, coelho, crio alguns animais, graças a Deus. E aí, quando você quer matar um determinado animal, você vai cevar ele. O que é cevar? É quando você bota aquele animal no período de engorda. Por exemplo, tá? Eu tenho um primo que ele cria porco. E o porco, eu não tenho experiência em criar porco não, mas pelo que eu vejo, né, e pelos vídeos que ele me manda, é assim. Ele vai cevando aquele animal. O que é cevar o animal? Ele vai fazendo aquele animal engordar e chegar até o ponto em que ele quer abater aquele animal. Aí ele vai e se aproveita da carne daquele animal, que não é errado, porque de fato é um animal e os animais estão aí para nos servir. Ele abate um porco, aí come e armazena a gordura, a carne e tudo, por aí vai. Só que nesse caso aqui, nós estamos falando, Deus está nos mostrando através dessa palavra, de um sistema predatório. A verdade é essa. De um tipo de predador que está matais ou cevado. Eles estão engordando, estão cevando as ovelhas. Aquela que está mais gorda, eles pegam e matam, se alimentam, tiram a gordura, se veste com a lã dela. Mas eles não apacentam as ovelhas. Então as ovelhas, por sua vez, elas não entendem que elas não estão sendo apacentadas coisa nenhuma. Elas estão sendo cevadas. Para quê? Para o abate, para que eles se alimentem delas. Você já viu congregações, ou uma congregação, eu já inclusive participei de congregação assim, tá? Que você só tem valor se você pode oferecer alguma coisa substancial, não é qualquer coisa não. Alguma coisa substancial para aquele ministério prosperar. Eu já participei de igreja assim. Eu já fui uma ovelha cevada. Mas Deus, pela infinita misericórdia dele, não permitiu que eu servisse de churrasco.
Por isso eu hoje consigo ensinar dessa forma, claramente, mostrando o texto, passagem por passagem, explicando, ensinando, para que você que está ouvindo não precise passar pelas mesmas coisas as quais eu passei, só se você quiser. Então as ovelhas hoje, elas pensam, como são palavras de persuasão humana, elas pensam, elas são enganadas a acreditarem que elas estão sendo apacentadas. Mas elas não estão. Elas estão sendo cevadas. As fracas não fortalecestes. Quer coisa mais clara que isso aqui? Que as ovelhas que são fracas, os ministérios, os pastores, não estão fortalecendo essas ovelhas. Pelo contrário, eles gostam daquelas que têm mais status, aquele pessoal que tem um pouquinho mais de repercussão no meio do rebanho, para poder estar junto comigo. Porque comigo não ajunta, espalha. Então eu tenho que estar comigo, eu tenho que estar andando com gente forte. E as fracas? E as fracas? Que estão ficando pelo caminho sem serem apacentadas? Por que vocês não estão apacentando as fracas? Não estão fortalecendo elas? Por quê? E a doente? Isso aqui está uma epidemia dentro das igrejas. Doentes, não curastes. Vamos colocar uma coisa assim, doentes não curadas. Não curastes. Tá cheio de gente machucada dentro das igrejas que curada de verdade não estão. Estão cada vez mais doentes espiritualmente, dormindo, achando que estão acordadas, estão doentes, estão totalmente fracas, sem força alguma, doentes, não curadas, com mágoas do seu coração, inclusive de pessoas dos próprios ministérios aos quais elas participam e também das suas próprias casas, e não tem quem ensine corretamente essas pessoas, porque eles querem cevar para matar. Eles não querem apacentar. Você está entendendo? Eles querem comer e se alimentar das ovelhas. Ovelha, como é um bicho inocente, acredita em qualquer coisa. E aí, como eu falei do meu primo, a ovelha está sendo tratada como um porco, cevada para o abate, acreditando que está sendo tratada como ovelha. E a doente não curaste? Estão doentes? Estão sem cura? E a quebrada não ligastes? Então, mais claro do que isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, é impossível. Quanta gente quebrada, ferida, machucada, e quanta gente que está desligada de ministérios, porque foram quebradas por ações causadas pelo próprio ministério nas suas vidas. Eles não religam essas pessoas, não vão atrás, não querem mais saber, tem elas como rebeldes. As quebradas não ligastes. Aquelas que estão com a perna machucada, de tanto andar, inclusive junto com o ministério, não ligastes. Vocês não ligam. Deixa ela para lá. Ela está quebrada, o problema é dela. Quando ela melhorar, quando a perninha dela curar, ela volta. Ela vai procurar a gente de novo. E a desgarrada, olha aqui, ó. A desgarrada. Quem é que vai atrás da dracma perdida, meu povo? Quem é que vai atrás da ovelha e vai deixar 99, minha gente? Quem é que vai? A desgarrada? Não tornastes a trazer. Não tornastes a trazer. E a perdida, olha só que
Que coisa terrível e triste que a palavra de Deus nos confirma. É aquilo que eu tenho ensinado há um tempo já, que em busca do perdido de verdade ninguém está indo. Evangelizar mesmo ninguém quer. Querem fazer eventinhos, querem fazer showzinho de bandinhas. Você acha que tem banda no céu? Irmãos, eu gosto de fazer um barulho. Eu gosto de cantar louvores. Eu gosto de pula-pula. Eu gosto. Mas isso não é o reino de Deus. Isso é para satisfação do coração do homem. Você acha que tem banda no céu? Não tem banda no céu. Ele tem milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, querubins, serafins, dizendo de eternidade. Eu não vou dizer nem dia e noite, porque não precisa disso lá. Ele é a luz. Ele é a luz do próprio lugar, diz a palavra. Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você acha que precisa de bandinha? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar. Pula, 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 Você acha que precisa disso aí no céu? Você não acha que vai ser tão maravilhoso lá que você não vai nem de longe se lembrar dessa porcaria que dizem que é louvor? É tão maravilhoso o som do céu que Deus às vezes tem que usar de muita, mas muita mesmo, muita misericórdia para não matar todo mundo de uma vez com essa porcaria que eles dizem que é louvor. E atrás da perdida, ninguém está indo, minha irmã, meu irmão, atrás da perdida. E eu quero te dizer que esse é o meu projeto de vida com o ministério que Deus me deu. E atrás da perdida, e atrás da perdida, não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, eles criam palavras, colocam leis, julgam, taxam você de rebelde e, quer saber? Deixa o irmão Henrique para lá. Ele está causando dissensão e confusão no arraial. Ele está sendo usado pelo inimigo para dispersar as ovelhas do Senhor. Lobos vorazes, cães gulosos que estão iludindo as ovelhas e elas estão caindo. Eles não vão atrás da perdida. Quantos filhos de pastores, filhas de pastoras, filhos de presbíteros, diáconos, pessoas de igreja, que não querem mais saber do evangelho de forma alguma, nem pintado de ouro, nem se você der uma bíblia de diamante para eles, por causa do tipo de evangelho que lhes foi apresentado dentro das suas próprias casas. São ovelhas perdidas, e atrás da perdida eles não vão buscar, mas eles dominam sobre elas com suas palavras, com rigor e dureza, ou seja, é rebelde, cria um rótulo para você, é rebelde, é desigrejado, e taxam você. E quem quiser que acredite, quem não quiser que siga o rebelde, quem não quiser que siga o herege, que siga o desigrejado. Assim, se espalharam. Por não, presta atenção. Aí quando eu falo que não existe pastor, o pessoal me critica, acha que eu estou falando bobagem. Mas e tem um irmão que ele é sincero, é um pastor sincero. Bom, se ele é tão sincero assim, ele vai saber que isso aqui não foi eu que inventei. Por não haver... quê?
Ah, mas meu pastor tem uma história de 30, 40, 50 anos de igreja, apacentando a igreja. E a igreja tem sido conduzida por esse meu pastor tão amado, tão querido, tão idolatrado. Então, salve, salve, meu pastorzinho. Ah, que maravilhoso, meu pastor. Não há pastor. Só existe um, e você sabe muito bem quem é. E se esse pastor que você segue é tão pastor assim, ele também reconhece isso. E por isso ele está na posição em que ele está. Caso contrário, faz parte dos falsos. Entendeu como funciona o reino? O reino consiste em você reconhecer a pessoa, a soberania de quem é Cristo. A Ele a glória, a Ele tudo. Porque por Ele, por causa dEle, por meio dEle, foram criadas todas as coisas. Aí a pessoa fala assim, não, mas está errado, existe pastor? A palavra está dizendo aqui, não há pastor. Elas se espalharam, sabe por quê? Porque não há pastor, por não haver pastor. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Deixa eu te explicar uma coisa. Pasto para todas as feras do campo. Elas se tornaram marionetes de demônios. Todos os tipos de feras do campo. Pode substituir isso aqui por demônios. Demônios. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Ou seja, demônios se alimentam de atormentar essas ovelhas perdidas que são a casa de Israel, atormentada por demônios que são as feras do campo. Então Satanás tem brincado com o arraial de Deus, porque os pastores que tem são falsos e não estão apacentando as ovelhas, ao contrário, estão as engordando para o abate, ou seja, abater a cevada ou cevado, né? Se tratando de bode, e estão apacentando a si mesmos. Alguma dúvida? Estou falando besteira? Ou infelizmente é o que você constata até na sua própria igreja, mas não tem coragem de dizer? Eu duvido você ter coragem de pegar essa palavra aqui e pregar exatamente assim na sua congregação. Duvido. Duvido mesmo. Sem haver quem perguntasse por elas. Ainda não cheguei aqui, ó. Todas as feras do campo, porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Aqui nós já estamos entrando nessa parte do texto, no contexto histórico geopolítico também, tá? Portanto, ó pastores, você vê que ele não fala de nenhuma outra nomenclatura, ó pastores. Poxa, mas o pastor, ele não sabe da palavra de Deus? O pastor não é quem ensina? Por que ele tem que... Aqui, olha o que Deus está fazendo. Chamando a atenção de pastor? Que estranho. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Então você entende a manipulação satânica que é feita quando eles impõem cargas pesadíssimas sobre o povo que eles nem ao mesmo com a unha, nem ao menos com a unha querem mover? É porque justamente eles não querem que você perceba que Deus quer
que pessoas cheias do Espírito de Deus sejam levantadas do meio deles, para chamar a atenção deles, porque estão fazendo do jeito errado, estão apacentando a si mesmos. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Quem é que vai pregar pastor com esse medo que os pastores impõem sobre as suas congregações, onde eles é que sabem de tudo, eles são os donos da verdade, não é Deus, mas não, são eles. Eles é que sabem da verdade. Eles são os donos da bola no joguinho. E se você falar alguma coisa contra eles, eles tomam a bola, vão embora para casa, deixa todos os jogadores chupando o dedo sem poder brincar. É isso. Ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Bom, mas quem é o louco? Bate, mas quem é o louco que vai ter essa capacidade de chamar a atenção de pastor, sendo que eles são os suprassumos, sendo que eles são os ungidos do rei, e o rei aprovou eles e falou: meus filhos, ninguém toque em vocês, senão eu vou fulminar todas elas. Não, queridos, não façam isso. Aqui Deus, assim como em Malaquias, está chamando a atenção dos pastores. Ouvi a palavra do Senhor. Quem está dizendo? Eu, né? Não. Vivo eu, diz quem? O Senhor, Deus. Então, querido, ou queridona, você que também se intitula pastora erradamente, tá? Quem diz isso aqui? Quem diz? Quem é que diz? Ó, quem diz? Sou eu? Não. Quem é? É o Senhor Deus. Então, pastora, ainda dá tempo de você se destituir desse seu cargo eclesiástico que Deus jamais aprovou. Estou falando bem claramente para você entender, porque você está acarretando maldições sobre a sua vida, sobre a sua casa e na sua vida pessoal. Você tem visto isso, mas você não abre mão da posição que você alcançou, vamos dizer assim, diante da congregação, um status de pastora que Deus jamais aprovou em lugar algum. Existem pessoas que têm dom de ensinar, isso é diferente. Tem pessoas que têm chamado para ensinar, isso é diferente. Pastora não existe. E ainda mais, se pastora não existe, Deus primeiramente está chamando a atenção dos pastores. Dos pastores. Dos pastores. Diz o Senhor Deus que por quanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Rapina. Você já ouviu falar na expressão aves de rapina? Aves de rapina comem pequenos animais, comem até carniça se for preciso, tá? E são animais sorrateiros, são animais furtivos, têm o dom de caçar. Então, olha só, as ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Ou seja, qualquer um está se aproveitando das ovelhas hoje que estão no campo. Satanás está usando seus demônios para fazer essas pessoas se tornarem capim, se tornarem gordura, se tornarem mantimento, vestiduras, vestes, carros, status, posições, relógios, tênis, viagens, escola para os filhos. Você está entendendo? A servir de pasto a todas as feras do campo. Demônios estão fazendo isso. Mercantilizaram o evangelho. E as ovelhas estão servindo de mercadoria por falta de... Mas que, olha, poxa, não é uma coisa muito doida de se pensar? É um contrassenso muito grande. Cada vez aumenta mais o número de pastores por aí.
E a palavra de Deus diz que não há pastor. E justamente está assim a casa de Deus, porque não há pastor. Então quem está errado? Essa palavra aqui, ela é pregada na sua igreja? Desse jeito aqui? O que você acha que acharia o seu pastor? Se você chegasse para ele e mostrasse esse texto aqui dizendo que pastor, essa palavra está dizendo que não há pastor. O que o senhor me diz? Qual que você acha que seria a reação dele? E os meus pastores? Meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. E os pastores apacentaram a si mesmos. Ou seja, tipo, tá saindo aqui? Deixa pra lá. Vamos ficar aqui com o nosso clubinho do Bolinha. Nós que somos da Super Ado Empresete Celestial, né? Da nossa empresa. Deixa que ovelha é bicho burro. Deixa que ela vai, daqui a pouco ela volta. Deixa ela quebrar a cara lá. Nosso ministério é maior do que aquela ovelhinha. Quem ela pensa que é? Né? E não apacentaram as minhas. Só que aí, olha só, se fosse só eu, um comedor burro de arroz com feijão, quem estivesse dizendo, aí até que as coisas não seriam tão graves assim, né? Mas quem está dizendo aqui, ó, as minhas ovelhas, sabe quem é? É o Senhor Deus. Puxa vida. Ah, então, ô pastores, se eu fosse vocês, eu me convertia logo, sabe por quê? Vocês estão ferrados. Eu vou falar o português bem claro para vocês. Vocês estão lascados de verde e amarelo, porque eis que ele vem como sabão do lavandeiro para esbranquiçar a casa, e a correção vai começar por dentro da casa. E você que entende do reino do Espírito, tome essa daí. Tome, que desceu fresquinho agora. Ah? Pare de servir a vagabundos espirituais. Você não precisa ser uma ovelha cevada para ser comida. Você não precisa. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Acho que algumas vezes, né? Algumas vezes é ótimo, né? Portanto, ó pastores, algumas vezes nesse texto até agora, essa palavra se repetiu, ouvi ó pastores. Senão ele fala assim, ouvi ó ovelhas, ouvi ó vocês que estão aí no plenário, ouvi ó vocês que servem de gordura para nós, ouvi ó vocês que estão aí, que são nécios e estão aí de boca aberta, esperando comidinha, esperando leitinho, sendo que vocês já deviam comer alimento sólido. Ouvi ó cambada de acéfalos que estão sendo guiados para o abismo. Ouvi, não. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Palavra do Senhor é a minha? Lembrando até, tá? Palavra do Senhor. Entendendo bem o contexto de tudo que está sendo falado até agora, esse vídeo não é para quem não gosta de ler Bíblia, para quem gosta de ser burro espiritual, manipulado por vagabundos espirituais. Esse vídeo não é para quem não lê. Esse vídeo é para gente que está acostumado a dizer: tudo passa naquele que me fortalece. O Senhor é convosco. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém, 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 amém. Esse vídeo não é para você. Você não gosta de ler. Você não gosta de buscar Deus. Então vai para outro vídeo.
Vai para outro canal, vai ver vídeo do Kawaii, vai lá. Vai ver vídeo de porcaria. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem lê Bíblia. Esse vídeo é para quem quer saber a verdade. Esse vídeo é para quem quer ter os olhos abertos e não servir mais de ovelha ou bode, né, que é o caso de hoje, cevado para ser vou ter que completar. Tado para ser podado, para ser assassinado, para servir de churrasco. Essa é a verdade. Doa quem doer. E se você viu esse vídeo até agora e você percebeu que você se enquadra nesse estereótipo que criaram, e você se enquadra em tudo isso que a palavra de Deus está te mostrando até agora, meu irmão, minha irmã, já passou da hora de você acordar. Faça isso por você. Faça isso por você. Não é tempo mais de ser cego, de ser cega. Assim diz o Senhor. Mais uma vez, quem é que está dizendo? Eu. Assim diz o Senhor Deus. Ah, mas o meu pastor falou que ele é maior que o Senhor Deus? Ah, não, mas aqui na nossa congregação, deixa eu explicar, irmão, porque você não sabe como é que funciona aqui na nossa congregação. Aqui na nossa congregação é muito regrado que os homens sentam de um lado, as mulheres sentam de outro, a gente usa um paninho na cabeça, a gente usa uma veste para dizer que somos mais santos que todo mundo. E, bom, assim diz o Senhor Deus. Se tudo isso for maior que o Senhor Deus, eu rasgo a minha Bíblia e vou pela rua gritando pelado que Deus não existe. É isso mesmo que você ouviu. Agora, caso isso tudo não seja maior do que o meu Senhor Deus, que é quem está dizendo, que todos se calem e tratem de se converter logo, porque senão vocês estão ferrados, literalmente ferrados, queimados. Eis que eu estou contra... Puxa vida, hein? Que complicado agora para os pastores, hein? Eu, tá? Estou contra. Contra quem? As ovelhas? Contra os perdidos? Contra o mundo perdido? Que já jaz no maligno? Estou contra os... Estão ferrados, pastores. Vocês estão ferrados, pastores. E entenda-se o que eu estou dizendo. Pastores, os falsos, tá? Você, meu irmão, você, minha irmã, que assim como eu, procura ensinar o evangelho do reino. Vão para cima. Vão abrir a boca e falar a verdade. Agora, essa raça de ordinários, vagabundos, barrigudos, que estão engordando com a morte das ovelhas espiritualmente e fisicamente falando. Deus está dizendo, eu estou contra vocês. Aí um conselho, tá, pastores? Olha, se eu fosse vocês, eu me convertia, me arrependia, pedia perdão, começava a devolver casa comprada com dinheiro de ovelha. Seus vagabundos pilantras do inferno, vendam suas casas construídas com o sangue e o suor de trabalhadores do plenário, conquistados com palavras de persuasão humana dita do alto de púlpitos. Vendo seus carros, onde vocês colocam os seus traseiros, que vocês pensam que são santificados, mas estão preparados para o fogo eterno. Vendo essas porcarias desses carros conquistados com o dinheiro dos outros, e devolvam as ovelhas. Ananias e Safira morreram por bem menos que isso. Imagina a condenação que vocês estão arrumando para o lado de vocês, seus vagabundos pilantras do inferno. O inferno os aguarda, senhores. O inferno os aguarda.
Eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Eu vou até, antes de eu continuar ali, eu vou dizer o seguinte: olha, é melhor vocês entregarem as ovelhas logo, porque na hora que ele vier tirar da mão de vocês, não vai ser no amor. Acabou o amor, vai ser a justiça, vai ser a espada, vai ser o fogo. Deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão, mas a si mesmos. Não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Viu que no texto está mostrando que eles se alimentam das ovelhas? E Deus está falando o quê? Que vai livrar as ovelhas da sua boca, da boca deles, desses falsos pastores, e não lhes servirão mais de pasto, e não lhes servirão mais de gasolina, e não lhes servirão mais de escolas boas para os meus filhos, e não lhes servirão mais de construções de templos mirabolantes que Deus não mandou construir, e não vos servirão mais de cabelo feito da minha esposa, e não lhes servirão mais de unhas, cílios, sapatos e bolsas para minha esposa e minhas filhas, e não lhes servirão de o meu negócio que eu construí, agregado à minha santíssima igreja do Senhor. Pasto. Porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo, procurarei, aleluia, pelas minhas ovelhas e as buscarei. É impossível não fazer esse parênteses aqui. Atenção, você, meu irmão, minha irmã, que é chamada de desigrejado e desigrejada. Fique radiante de alegria aí no seu coração, sabe por quê? Quem está à nossa frente é esse aqui, ó. É esse aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus quando eu leio a palavra de Deus por causa disso. Porque ela é viva, o Espírito de Deus, ele é real. Eu fico feliz demais de ver um negócio desse aqui. Eu vou ler de novo para você entender, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que tem passado lutas assim como eu durante anos por não concordar com esse sistema podre que está aí. Aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, que eu mesmo, aleluia, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã sincera que está ouvindo e está vendo esse vídeo, tá? O Senhor Deus tem nos arregimentado, irmãos, tem nos preparado para que nós sejamos o pelotão de resgate. Eu tenho falado isso já faz um tempo. Nós somos o pelotão de resgate, irmãos, nesses dias maus. Nós somos aqueles que estamos sendo guiados por Deus para abrir os olhos das ovelhas que estão cegas, para evitar o máximo de perdas, o máximo de baixas na casa de Israel real, na verdadeira igreja. Não abra mão de ser usado pelo Espírito de Deus. Não faça concessões com o mal. Não abra mão de cumprir o seu chamado em Deus. Seja verdadeiro, fale a verdade, custe o que custar. Mesmo com dano próprio, fale a verdade.
Eis que eu mesmo buscarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca ao seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. Lembra que eu falei que estávamos chegando no contexto histórico geopolítico? Aqui estamos falando também da Israel física, tá? A Israel país também, tá? Israel judeus, tá? Andam espalhadas no dia nublado de escuridão. E tirá-las-ei dos povos. Isso já está acontecendo há algum tempo, tá, irmãos? Israel está voltando para si mesma. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países. Contexto geopolítico. Ó. Israel saindo dos outros países e as trarei à sua própria terra. Entendeu? Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para os irmãos que são inteligentes. Bom, tá? Se Deus está dizendo aqui que vai estar trazendo Israel, que está espalhado pelos países, para a sua própria terra, quem é que está lá em Israel então? É o verdadeiro povo de Deus ou são sionistas? Estude, meu irmão. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei de novo. A quebrada vai ter a cura. A quebrada ligarei. E a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte. Entendeu agora o perigo de você ser uma ovelha gorda? Eu já tenho ensinado aí faz anos isso aí. Eu já tenho ensinado isso faz anos. As pessoas não entendem quando eu falo isso. Que ovelha gorda só serve para fazer churrasco. E como os falsos pastores já sabem disso, eles já estão se antevendo, já estão se aproveitando antes. Porque eles sabem que Deus vai destruir elas mesmo. Então o que eles estão fazendo? E elas estão achando que elas são ovelhas verdadeiras, né? Enganando-se a si mesmo, porque elas estão lá por interesse. E a forte destruirei, apacentá-las e com que? Juízo. Cuidado, tá, ovelha gorda? Ovelha gorda preguiçosa, vagabunda espiritual também, apoiadora de vagabundo espiritual barrigudo. Deus está dizendo que vai destruir você, tá bom? O apacentar de Deus para você é juízo. Diz uma outra parte no texto bíblico que a tua vara e o teu cajado me consolam, mas aqui é o teu juízo. Juízo é sentença, tá bom? Vara é para corrigir ainda, juízo é sentença. Então, a destruição é a sentença dada do juízo.
de Deus para a ovelha gorda. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Que maravilhosa essa palavra. Se você entender isso aqui, puxa vida. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então você, ovelhinha, que tem sido injustiçada dentro do pseudo-reino faz tempo, há muitos anos, fica tranquila. Olha quem vai julgar entre ovelha e ovelha. É Ele. Entre carneiros e bodes, ou seja, Ele vai separar por categoria. Vai separar por categoria cada um desses seres que estão inseridos no reino, disfarçados de ovelhas dele. Ele vai deixar bem claro quem é quem e vai vir com juízo. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Você entende que Deus está dizendo aqui que tem ovelhas, que claro, que são fingidas, né? Que fingem ser ovelhas. São aquelas ovelhinhas escolhidas, bajuladores e bajuladoras de pastores, falsos pastores, que elas pisam as ovelhas sinceras, pisam as ovelhas verdadeiras em detrimento de cargos, posições, prestígios de homens, através de elogios e palavras falsas. Essas elas estão sujando o reino, estão deixando a água suja, e estão comendo o pasto verdejante e deixando o resto para as ovelhas verdadeiras. Por isso ele está vindo para ele mesmo apacentar as ovelhas dele. Tá? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda. Ai, meu Deus. Às vezes dá vontade de, tipo assim, você não querer que aquilo ali que está lendo ali fosse verdade, porque essa gente é louca de ficar brincando com Deus. Eles são muito loucos de brincar com Deus. Tem noção do julgamento, do juízo que vem sobre a vida deles. A começar pelos vagabundos, barrigudos, gordos, pilantras do inferno, que agregam para si iguais a eles, falsas ovelhas, que só querem engordar no reino, querem ter as cadeirinhas acolchoadas, querem ir lá para aproveitar o cafezinho grátis, querem ir lá para tirar uma fotinha para o Instagram e para dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda, aquela ovelha que tem privilégios no ministério. Isso, é aquela mesmo. Você está lembrando aí? Essa daí mesmo. Tem privilégio no ministério. Inclusive sobe lá no púlpito para falar com ar de autoridade, que na vida pessoal não tem nenhuma. Mas é uma ovelha gorda, engordada, com privilégios e com prestígios de homens. Então o Senhor está dizendo: pode deixar, eu estou vindo, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha
magra. Então aqui, o discernimento que Deus está me dando, né? Você que é uma ovelhinha magra, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que tem se contentado em buscar o Senhor sinceramente durante anos, como eu tenho feito, e não recebe reconhecimento de ninguém, glória a Deus. Seu reconhecimento não é de homens, vem dele. Inclusive você e eu vamos estar lá e vamos ver e vamos julgar também nessas ovelhas. Quer dizer, essas ovelhas não, nós vamos ver ele julgando essas falsas ovelhas, né? Essas ovelhas gordas que se aproveitaram inclusive de nós durante anos e anos na congregação. Pensa em todas as pessoas que muitas das vezes, ou por causa do seu talento, ou por causa de não ter talento, algumas que eram bajuladores, receberam cargos e posições no ministério. E você, sinceramente, ficou jogado de escanteio? Você simplesmente, ao contrário do que deveria ser feito, você foi colocado de lado e esquecido como quem usa um trapo velho e deixa ali sem ninguém olhar mais para você, porque no momento não é tão interessante mais ter você como ajuda. Você, ovelhinha magra, que tem sido magra, mas a sua dieta tem sido os pastos verdejantes do Senhor e a presença dele é quem tem te alimentado, fique tranquila. O Senhor é toda a dieta de que nós precisamos, tá? Porquanto com o lado e com o ombro das empurrões, olha aí, para chegar a posições, né? Para chegar a alguma relevância no reino dos barrigudos savados. E com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Entendeu? Porque tem tanta gente que não suporta mais ficar dentro de alguns ministérios. Na verdade, não são rebeldes, são sinceros. São escolhidos de Deus. Não suportam mais ver tanta podridão, tanto acordo de cavaleiros, tanto clubinho do bolinha, sem ter voz ativa para nada, porque eles se fecham entre si mesmos e não deixam que a verdade percorra as suas linhas podres das trincheiras. Porquanto com o lado e com os ombros dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. E glória a Deus, aqui é João 10, tá? Eu entro, falo as ovelhas que são minhas, ouvem a minha voz e saem após mim, porque ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu servo, Davi, e é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra. E habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. O bosque é um lugar aberto, tá, irmãos? Deus está dizendo que você vai ter tranquilidade, mesmo onde antes você teve tormento e foi perseguido por feras do campo, demônios. O Senhor vai te dar paz nesses lugares. E delas e dos lugares ao redor, do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor.
Quando eu quebrar, aqui, ó, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam. Poxa vida, que importante. A mão dos que se serviam. Se serviam delas. E não servirão mais a rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome. Você precisa entender o que Deus está falando com você. E lhes levantarei uma plantação de renome. Sabe você que não é ninguém, você que na boca dos outros é só mais um? Deus está dizendo através dessa palavra que vai levantar uma plantação de renome, tá bom? E nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas serão meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Bom, como eu falei, esse não é um vídeo para quem não gosta de ler a palavra, para quem não gosta de estudar. E é muito bom também para você que vê aqui no meu canal vídeos bem curtos, vídeos às vezes de segundos, vídeos onde eu tô falando coisas bem, básicas. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, ele é muito importante para você ver que nada é por acaso. As minhas bases são retiradas daqui, de Jesus, o meu alimento, autor e consumador da minha fé. E eu espero sinceramente em Deus, meu irmão e minha irmã, que você também cresça assim, buscando na palavra, estudando, sempre buscando enquanto se pode achar, para que você ganhe o diplominha de ovelhas minhas, diz o Senhor Deus.